E aí galera, eu sou o Vitor, hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês. E hoje finalmente eu vou falar da trilogia Divergente da Veronica Roth, da editora Roku Jovens Leitores, que vocês sabem, que eu já falei em outros vídeos, que se tornou uma das minhas séries favoritas. Eu sei que muita gente não gostou do final, muita gente não acha tudo isso, mas é gosto, né? Cada um tem o seu. Mas vamos falar sobre o primeiro livro, que é Divergente. Aqui a gente vai ser apresentado a uma Chicago futurista, onde a sociedade é dividida em 5 facções: abnegação, audácia, erudição, franqueza e amizade. Cada uma delas tem o seu jeito de se vestir, de se comportar, até mesmo de falar assim, um com o outro, e uma característica em comum entre eles, entre seus membros, né? E quando o jovem ele completa 16 anos, ele passa pelo teste de aptidão, onde vai indicar que facção ele realmente pertence, se é que ele nasceu ou se é alguma outra, e tem a cerimônia de escolha que ele toma essa decisão, se ele vai continuar na que ele nasceu ou se ele parte para uma outra, deixando a sua família. E aqui a gente vai ser apresentado a Beatrice Sparrow, que depois vai se tornar atriz no decorrer do livro aí. E no teste de aptidão dela, em vez de indicar uma facção, indicam 3 facções diferentes. Isso a torna uma divergente. E nesse teste mesmo, ela já é avisada que ser divergente é perigoso e para ela não falar para ninguém. Nem ela e nem a gente sabe o porquê é perigoso ser divergente. A gente não tem essa explicação nesse começo da história. E até o último, né, na verdade. Então a gente não sabe o que realmente é ser divergente. A gente tem uma base aqui, mais ou menos no final do livro. Dá pra gente mais ou menos entender, mas a gente não sabe o que realmente é. Mas esse livro ele vai girar basicamente em torno da iniciação da Tris, depois da cerimônia de escolha. Mas a gente vai ter também aqui o que vai ser o gancho pro próximo livro, que é duas facções estão em conflito. E no final desse livro esse conflito estoura, e aí então vai tudo vai acontecer. Bom, mas então aqui a gente é apresentado as personagens que são... Eu gostei muito de todos os personagens dessa trilogia toda, posso dizer. Porque a gente consegue amar e odiar esses personagens. Eu acho que eles são muito bem construídos, a Veronica Roth conseguiu construir todos muito bem. Até mesmo aqueles que não tem tanto destaque assim, eu acho que ficou... eu achei que deu pra gente simpatizar com eles. E aqui a gente tem a figura masculina, né, a protagonista masculina da história, que é o 4. Eu confesso que esse nome no começo do livro, eu não falava 4, meu, por que 4? Aí a gente entende, né, porque o 4, o nome dele. Mas então, eu gosto muito do 4 no primeiro e no segundo livro. No terceiro eu não gosto muito, mas eu explico o porquê. A atriz, eu acho que... Eu gosto muito da atriz também. Muita gente não gosta dela, mas eu gosto dela também. Porque eu acho que ela tem um amadurecimento no decorrer da série que eu acho bem legal de acompanhar. Mas todos os outros personagens aqui, a gente tem personagens muito engraçados. Personagens que são um saco, personagens que a gente odeia. Então eu gosto muito dessa trilogia também por causa disso. Mas então, basicamente, a história desse livro é a iniciação da Tris. É esse conflito que está sendo gerado aí e quando ele explode. No Insurgente, que é o segundo livro da trilogia, a gente vai ter as consequências desse conflito, o que ocasionou esse conflito aqui na sociedade onde eles vivem. Porque depois disso, carro de funk, ó, que maravilha. Coisa maravilhosa, né? Então, até perdi o que eu tava falando. Então, aqui a gente vai ter as consequências desse conflito, que esse conflito acaba desestruturando essas facções. E a gente vê que o sistema também não é tão firme quanto a gente achava que era no primeiro livro. E o que eu achei bem legal é que nesse primeiro livro a gente é apresentado a 2 facções, tem mais destaque 2 facções, e aqui a gente conhece as outras 3, e eu achei bem legal isso. Novos personagens entram na história, então eu achei bem legal essa construção toda. Aqui nesse livro eu tenho que concordar com muita gente que a atriz ela fica meio chata, porque tem um fato que acontece no primeiro livro que ela fica repetindo esse fato aqui nesse livro,
O livro é narrado em primeira pessoa, então a gente está dentro da cabeça dela, e isso torna um pouco cansativo, mas mesmo assim não perde, pelo menos pra mim, não perdeu a empolgação, o ritmo acelerado desse livro, porque a série toda tem esse ritmo mais acelerado, mesmo nas partes de explicação eu achei que tem esse ritmo mais acelerado. E aí no final do livro a gente tem uma desconstrução da história, como também tem no primeiro livro. E aí eu não quero falar muito sobre a história em si mesmo, sobre o que acontece nesse livro, pra não dar spoiler pra quem ainda não leu. Mas é muito bom mesmo, mesmo que essa parte mais chata da atriz. E no terceiro livro, e o último, que é o Convergente, a gente tem todas as explicações aqui sobre o que é realmente ser divergente, como que a sociedade chegou nessas 5 facções, o porquê. E também a gente tem um outro lado dessa história, porque a Chicago, tem uma barreira em volta dela, e eles acabam descobrindo no final desse livro que tem alguma coisa aí atrás dessa barreira, e eles vão ver o que é que está atrás disso. E aí tem toda a explicação da história. Eu gostei muito também desse desfecho, do rumo que a história tomou, sobre as explicações, eu gostei muito. Teve bastante gente que não gostou. Eu concordo que... Eu até entendo, na verdade, né, porque muita gente não gostou, porque é uma explicação diferente, pelo menos eu achei. Mas eu gostei, pelo menos pra mim funcionou essa explicação. O meu problema com esse livro foi a estrutura dele, porque ele é narrado pelo 4 e pela atriz, mas eu acho que a Veronica Roth não conseguiu fazer isso bem, pelo menos na minha visão. Parece que não tem a diferença quando é a atriz, quando é o 4 tá narrando, parece que é a mesma coisa. Isso que fez eu não gostar tanto do 4, porque a gente tem uma visão dele no primeiro e no segundo livro, que é uma visão de um personagem forte, que sabe, um personagem forte que consegue controlar seus medos, e aqui parece que não é nada disso. Então eu acho que isso não, pelo menos pra mim, foi um problema na história. E eu achei que faltou um pouco de explicação no que aconteceu no resto do mundo. A gente tem explicação de alguns pontos aí, mas eu achei que podia ter explicado um pouco mais. Mas no geral eu gostei muito do livro todo, da trilogia toda, desse desfecho, porque aqui a gente tem aquela sociedade que a gente conheceu no primeiro, praticamente não existe mais, de tanta mudança que teve, mas é muito bom mesmo. Os personagens, como eu falei, a Veronica Roth também, ela consegue te prender na história, os personagens eles são muito cativantes, e ela mata a personagem, não quer nem saber, vai matando, então não se apegue muito aos personagens desse livro, porque ela não tem dó nenhuma. Mas é uma série uma trilogia que eu recomendo muito. As capas delas eu também acho muito bonitas, todas elas, mas principalmente a de Convergente, porque eu gosto muito de laranja, então, né. E eu fiz muitas marcações também, não sei se vai pegar aí no vídeo, mas tem muitas marcações. Mas é uma trilogia que eu recomendo bastante, porque eu acho que tem elementos que vai agradar a muitos tipos de pessoa. Como tem ação, tem aventura, tem romance, tem mistério, tem suspense, então eu acho que pode agradar a muitos tipos de pessoas. Deixe nos comentários se você já leu essa trilogia toda, se já leu algum dos livros, o que você achou, se você concorda ou discorda de mim. E é isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, beijão e até mais!